Shalom Aleichem, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Tudo bem? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Ki Tetzé. E hoje eu quero tocar num assunto muito interessante dessa Parashá e muito pouco abordado, além de não ser entendido no meio cristão evangélico aí. Então eu gostaria hoje de trazer uma luz nova para você no que diz respeito a esta Parashá, a um ponto desta Parashá. Esta Parashá tem alguns versículos que estão em Deuteronômio 22, 6 e 7. E diz assim: se um ninho de passarinho estiver diante de você no caminho, ou qualquer árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sentada nos filhotes ou nos ovos, você não deve tomar a mãe com os filhotes. Certamente deixará a mãe ir, mas os filhotes você poderá tomar para si mesmo, para que fique bem com você e para que se prolonguem os teus dias. Esse texto é um texto assim estranho. Você fala assim: que mitzvah é essa? Que mandamento é esse que eu posso pegar se eu ver um ninho com a mãe, os filhotes ou com os ovos? Eu mando a mãe embora, pego os filhotes, levo para mim, pego os ovos. Que raio de coisa que é essa? Essa mitzvah, ela tem um sentido primário de manter a vida. Você vai dizer assim: mas como assim, Rabino, manter a vida? Porque quando você manda embora a mãe e fica com os filhotes, a mãe vai poder procriar novamente, vai poder dar origem a outros filhotes. E você vai pegar aqueles filhotes e criar para você. Ou seja, a vida dos dois serão mantidas. Há uma tristeza quando a mãe pássaro se separa dos seus filhotes ou dos seus ovos? Com certeza. Ela vai ter algum tipo de sofrimento e tal. Mas uma coisa interessante é que essa mitzvah, ela vem acompanhada, além de um sentido primário, assim, bem estranho, digamos assim, né? O literal é bem estranho, mas eu vou te mostrar uma outra coisa que está por trás disso. Essa mitzvah vem acompanhada de uma promessa de se prolongar os nossos dias, ou seja, essa mitzvah, ela tem uma conexão com honrar pai e mãe. Ou seja, assim como eu permito que a vida daquele pássaro mãe se prolongue, e eu tenho a vida acrescida, quando eu honro meu pai e minha mãe, os meus dias também são acrescidos. Ou seja, há uma conexão entre isso. A mãe, a mãe pássaro e os meus pais. Honrando-os, eu tenho vida longa. E aqui tem uma coisa mais interessante ainda, porque a gente fala sobre isso e a gente às vezes fica pensando: meu pai, e como é que eu cumpro uma mitzvah dessa? Você vai cumprir só quando você tiver uma oportunidade. Isso é óbvio, tá? Você não vai sair por aí buscando um ninho com ovos ou com pequenos passarinhos dentro para você afugentar a mãe e ficar com os pássaros ou com os ovos para você. Você não vai precisar fazer isso, né? E é interessante que parece ser uma mitzvah tão pequena, mas em Pirkei Avot 2:1 diz assim: tenha cuidado com uma mitzvah leve ou uma mitzvah pequena quanto a uma grave ou uma grande, porque você não reconhece a recompensa atribuída das mitzvot. Ou seja, tanto algo grande quanto pequeno traz sobre si uma recompensa. Isso é muito legal a gente parar para perceber que nós precisamos cumprir a palavra do Eterno, não por temor e não pela recompensa, mas porque amamos ao Senhor. Então, enquanto eu e você o amarmos, nós vamos cumprir as leis e mandamentos. E é interessante que isso que Pirkei Avot está dizendo, e Yeshua disse isso de uma outra forma. Ele disse assim: portanto, quem quebrar um desses mandamentos e ensinar outros a fazer isso será chamado de menor no poder soberano dos céus, ou no reino de Deus. Mas todo aquele que os praticar e ensinar será chamado grande no poder soberano dos céus.
É interessante que Yeshua fala sobre essa recompensa que será recebida na eternidade, tá? E vamos deixar uma coisa bem clara, a Torá sempre tem dois níveis de recompensa. A recompensa no mundo vindouro, que é aquilo que nós vamos receber quando formos para a eternidade, e a recompensa que nós recebemos aqui. Então, esse tipo de posicionamento é muito interessante e uma das coisas que a gente tem que ter é amor e compaixão até pelos animais. Sem exagero, mas nós não podemos, por exemplo, matar a mãe e os filhotes, tá? Porque isso seria uma coisa desrespeitosa para com a vida daqueles seres, tá? Então, nós temos que ter um coração que seja bom e não cruel. Seria crueldade matar a ambos, ok? E tem uma conexão desse texto com o palácio do Messias. Você vai dizer assim, onde é que está a conexão com o palácio do Messias? Onde é que está isso? Interessante, queridos, que quando Yeshua fala sobre Jerusalém, né? Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ter reunido seus filhos, assim como uma galinha reúne seus filhotes sobre as suas asas, e você não quis. Essas palavras de Yeshua, elas têm uma conexão muito interessante, porque elas mostram que Yeshua aqui é comparado ao pássaro mãe e Israel, os filhotes, tá? E Yeshua diz que naquele tempo, naquela época, ele quis abraçar Jerusalém e quis cuidar dos seus filhos, mas Jerusalém não quis, Israel não quis. E tem um rabino, tá? Que esse rabino disse algumas coisas muito interessantes sobre o Messias. E eu queria mostrar isso para vocês agora e mostrar como isso tem conexão com aquilo que já aconteceu e conexões com o futuro. O rabino Vital Haim, no Zohar, e também no Zohar, ele comenta sobre o Messias dizendo o seguinte, que o Messias, para que o Messias viesse, viria uma estrela no Oriente e brilharia, anunciando a sua vinda. Quando o Messias viesse, no início, ninguém, nem mesmo a sua própria família, o reconheceria como Messias. Esse Rabino Vital, ele continua dizendo que o Messias seria revelado na terra da Galileia. E também, depois ele diz o seguinte, que o Messias seria escondido, que ele ascenderia aos céus para receber poder, glória e a coroa de Hashem. E depois ele desceria e retornaria. E todos os reis da terra virão para lutar contra ele. Isso é muito interessante, mas muito interessante porque esse é o perfil de Yeshua. E é interessante que aquilo que Yeshua não conseguiu fazer com Jerusalém, naquela época, de cuidar da cidade como uma galinha cuida dos seus pintinhos, né, abrindo as suas asas para protegê-los, e Yeshua vai fazer no fim dos tempos. Então, essa mitzvah do cuidado que se tem com os filhotes do pássaro no ninho, é uma mitzvah que vai ser conectada com Yeshua no fim dos tempos, quando Yeshua virá, não para ser enxotado como ele foi a primeira vez, ele virá, ele abrirá suas asas, lutará contra os reis da terra que virão contra Jerusalém e contra Israel e os vencerá. E Yeshua protegerá não só a cidade de Jerusalém, mas toda a nação de Israel, assim cumprindo aquelas palavras que ele disse quando se referiu a Jerusalém. Então, é uma profecia muito impressionante, é uma conexão inesperada que nós temos, mostrando o seguinte, que o Mashiach, que nesse caso é esse pássaro-mãe que está no seu ninho,
ele então está ali aguardando o momento para que ele possa vir para poder cuidar dos seus filhos. E é muito interessante isso, mas é muito interessante porque todas as vezes que nós tomamos esse texto, nós nunca tivemos a atenção de olhar para esse texto com tanto carinho e com tanto cuidado. Há uma outra questão que eu gostaria de falar para os irmãos aqui. No Zohar está escrito o seguinte: agora o Messias está escondido em sua periferia até um lugar que seja revelado a ele, que é chamado de o ninho do pássaro. Olha só que interessante, o Messias está num lugar que é chamado o ninho do pássaro. Interessante isso, porque ele está esperando o momento certo para sair daquele lugar, para sair do ninho do pássaro, para poder então vir e buscar o seu povo. Isso é uma conexão muito interessante, muito maravilhosa que nós temos aqui nas Escrituras. E eu gostaria de dizer para você o seguinte: existem muitos mistérios que estão colocados nas Escrituras, não só no seu contexto pleno, mas também nos diversos níveis de interpretação. E esse é um dos sentidos escatológicos, teológicos, muito fortes que a Escritura traz nas suas entrelinhas. Mas eu nunca entenderia esse texto, e você nunca entenderia, se nós não lançássemos mão da tradição judaica, se nós não lançássemos mão das ferramentas judaicas que foram citadas aqui. E aí uma coisa interessante, porque quando esse rabino, ele falou, Haim Vital, quando ele fala sobre isso, ele fala que o Messias viria e ele depois teria que ascender aos céus com o seu corpo e a alma, e permaneceria lá, assim como aconteceu com Moshe Rabbeinu. Então, Rabino Haim Vital, ele equipara Moshe ao Messias. Então, tudo aquilo que Yeshua fez foi mostrar aquilo que Moshe havia feito e foi além. E é interessante isso também, porque Yeshua mostra, tá? Os escritores do Novo Testamento mostram que Yeshua, ele é o segundo Moshe. Ele é aquele que veio com o poder, com a autoridade, ele veio com toda aquela garra para poder resgatar Israel de um cativeiro espiritual no qual a nação estava. Só lembrando o seguinte: dentro da própria tradição rabínica está determinado que o Mashiach viria em duas etapas. Primeiro, como Mashiach ben Yosef, o filho de José, que é chamado de um Messias sofredor. Ele viria, sofreria, morreria, para que depois ele pudesse ressuscitar e retornar no segundo momento como Mashiach ben David, como Messias filho de Davi. Então, quando nós pegamos esses ditos da tradição judaica, pegamos esses ditos de Rabino Haim Vital, eu pergunto, isso encaixa em que ser humano na história da humanidade até hoje? Só tem um. Se você souber de outro, você me fala, mas só se encaixa em um, que é Yeshua. Então, nós entendemos e temos certeza naquilo que afirmamos, que Yeshua é o Messias escolhido, que a tradição rabínica tanto falou, que os nossos sábios tanto declararam sobre ele, de forma direta e de forma indireta, sem dizer o seu nome. Mas hoje nós podemos dizer com certeza que os ditos rabínicos só se encaixam em Yeshua. Então eu posso dizer para você hoje: Yeshua é o pássaro mãe, que virá para buscar os seus filhotes, vai guardá-los no momento de luta, no momento final, como uma galinha protege os seus pintinhos. Ele vai guardar o seu povo e vai vencer o inimigo e mostrar para todos eles que ele é realmente o prometido das nações. Ele é aquele tão esperado por todos
desde os tempos eternos, desde a promessa que foi feita quando Adão e Rava pecam e são expulsos do Gan Eden, quando o Eterno diz que a semente da mulher, que é Yeshua, viria para poder trazer a remissão dos pecados da humanidade e poderia reintroduzir o homem no seu patamar de ser novamente um ser que gozaria da imortalidade e da eternidade perpetuamente. Espero que você tenha entendido tudo isso, espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima Parashá, e eu peço a você, favorite o nosso vídeo aí, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, divulgue o nosso trabalho, e eu espero você na nossa próxima apresentação aí da Parashá. Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de